Oi pessoal, vamos a mais um vídeo sobre as virtudes. Vídeo passado nós estudamos a flexibilidade, hoje vamos à introspecção. É a segunda virtude, que vamos estudar, das 31 virtudes que aqui no planeta Terra temos que praticar. E elas são as virtudes, algumas virtudes do Criador primordial, Deus, Pai, Mãe, Criador primordial, da luz, que tem muito mais de 31, lógico. Mas então, essa virtude, ela é semelhante com a virtude da flexibilidade. Ela chama-se introspecção, interiorizar-se. Devemos fazer a introspecção para a regeneração espiritual. Então, o que é? O que fazer? É olhar para dentro de si, analisar o seu interior, o nosso interior, o eu, ver os defeitos e, vistos defeitos, vamos corrigi-los. Indagar: sou generoso? Sou tolerante? Sou caridoso, caridosa? Sou apegado, apegada? Sou ciumento, ciumenta? Tenho paciência? Etc, etc, etc. Um erro que nos prejudica muito é ser apegado. E ser apegado, ele pode ser apegado a uma pessoa em excesso, apegado em excesso a um animal, apegado em excesso a uma coisa material, a um livro, ao trabalho, a uma poltrona. Um exemplo que aconteceu aqui em casa, quando vinha uma visita, meu tio corria para a poltrona preferida dele, que era uma bergère, que é uma poltrona que ela é alta e ela tem uma coisinha assim dos lados que você pode encostar e até adormecer. E ela era de veludo, cor de abóbora, muito bonita. Corria, ninguém podia sentar naquela poltrona. A gente também só sentava quando ele ia dormir, ou não estava em casa. Então isso é apego, apego a um livro, apego a ideias, apegado a ideias ultrapassadas, ideias antigas. E agora, com as novas informações espirituais, muita gente continua apegados àquelas ideias antigas, aquele conhecimento antigo, que agora vem sendo ampliado e jogado vários conhecimentos no lixo. Como, por exemplo, porque tem que seguir só aquilo que Kardec disse isso e acabou. Mas agora veio o conhecimento para ampliar. Os evangélicos, só Jesus fala, só Jesus salva. Errado. Ele veio ensinar. E quem seguir o que ele ensinou, então, por si próprio vai ser salvo, E apego a dinheiro, tem gente que nem precisa estar com tanta preocupação, mas quer mais dinheiro, apego a dinheiro. Interessante que, quando era jovem, vi não sei se foi novela ou filme, que o cara era tão apegado ao dinheiro que todo dia ele ia lá, porque não estava no banco as economias dele, todo dia ele ia contar o dinheiro, todo dia.
Caramba! E eu já vi gente beijar dinheiro, hein? Então é um erro aqui, é uma coisa que horrível. Paciência, a pessoa tem que ser trabalhar na calma, ser paciente, ser calmo, para aguentar, né, os outros. Tolerante também é semelhante a paciente, né? Então, após essas perguntas todas, se é apegado, ciumento, se é impaciente, se é intolerante, aí achou vários erros? Então, comece a corrigi-los. Um dos meios é dizer para você mesmo: sou tolerante, sou paciente, sou disciplinado ou disciplinada, né? Nunca diga: não tenho tolerância, não consigo, só um instante, não consigo ser paciente, não tenho alegria. O que não se tem, deve-se dizer que tem, e junto com a virtude do contentamento. Repare que é a lei da atração. Aqui funciona a lei da atração. Porque se você diz, eu não consigo ser desapegado, pronto, não vai conseguir nunca. Aí se você diz, eu sou desapegado, eu tenho paciência, eu sou alegre, todo dia, fala até entrar, até somatizar no cérebro, passando lá para o espírito. E aí quando você der conta, você até já está com aquela virtude. Depois tem que vigiar para não cair novamente no mesmo erro, né? Na vida material, no dia a dia, na vida cotidiana, a gente tem que também colocar outras virtudes. São consideradas virtudes. O que é? É a educação na prática. É a educação no trabalho, no lar, no colégio, na rua, na condução. Ser paciente com seus familiares, vizinhos, etc, etc. E como eu já disse aí em vídeos, que quem quiser ir para um lugar melhor, né, do que conviver com seres já evoluídos, também tem que ter educação e respeito. Se não tem, não vai poder conviver com pessoas que já desenvolveram essas virtudes. O respeito é uma virtude também. A educação, ela é paralela ao respeito. Se você tem respeito por uma pessoa, você tem educação com ela. Se você a desrespeita, você é mal educado. Então é preciso no dia a dia prestar atenção. Um exercício muito bom é chegar em casa, depois que você se alimentar à noite, depois que chega do trabalho, aí você... Eu, 91. Aí você senta lá no teu quarto ou num compartimento sozinho, sozinha, e analisa o que é que você fez. Você veio de ônibus, aí entrou um velhinho todo coitadinho, meio corcunda, todo assim.
Aí segurando lá no pau do ônibus. Ninguém deu lugar para ele. Aí você recorda, eu estava no ônibus, o que é que eu fiz no ônibus? Aí você lembra do velhinho, e aí você pergunta, tive benevolência, caridade, compaixão, educação. Olha quantas coisas você não teve, só porque você não ofereceu o teu lugar para o velhinho. E mais alguma coisa que eu não estou nem lembrando. Viu? Aí a pessoa vem. Aí ela mesma pergunta para ela, o que eu fiz hoje no trabalho? O que aconteceu? Aí você lembra, eu respondi mal para aquele meu colega. E aí quando você faz essas coisas, você abaixa a frequência. A tua energia, ela não vibra. Ela desce. Fica lenta. Os chakras começam a ficar lentos. Abre brecha. E aí você vai ser abordado quando você estiver dormindo. Aí vai ser abordado pelas forças das trevas, vão fazer isso e aquilo outro, que você já deve ter visto aí, não só nos meus vídeos, mas em vários vídeos explicando. Então, é muito importante para a nossa evolução e para que a gente não seja abordado pelas trevas, pelos seres trevosos, praticar as virtudes, sim. Mas tem gente que não quer. Eu quero aproveitar a vida. Aí depois vai aproveitar a vida lá no umbral. Que fez tanta besteira, que depois se vê lá no umbral. Mesmo tendo feito caridade, dado dinheiro aí para instituições, alimentando o animalzinho, mas fez tanta bobagem. Porque se a pessoa acha, não, eu sou uma boa pessoa, eu cuido dos animais, mas você só cuidou dos animais? Você viu aquela velhinha que mora lá na esquina, que não tem ninguém? E você já bateu lá e perguntou, senhora aí, a senhora precisa de alguma coisa, a senhora quer alguma coisa, precisa que faça compras, ou a senhora, se precisar, ir no médico? Mas você fica lá na janela olhando. E comenta lá com quem está do teu lado. A coroa chegou lá. A coroa não pode andar. Você cuidou dos animais, mas não cuidou. Não quis saber, não ligou. Ou você cuida dos animais e não cuidou de uma pessoa da família que estava precisando de ajuda, que ficasse ali perto. Não cuidou. Quando a gente fala em ter compaixão, benevolência, é geral. Geral. Cuidar das plantas. A maioria das pessoas tem vasos de plantas em casa ou tem um jardinzinho. Não regue as plantas. E depois ainda vai comentar com a amiga ou com a vizinha. Não sei o que é. Minhas plantas morrem todas. Até em centro espírita, no que eu trabalhei, não deixava regar as plantas. A coitada da Espaço São Jorge toda amarela. Vai fazer efeito aquilo lá dentro, né? Não rega. Uma vez até eu vi aquilo, eu fui com água para regar. Não pode regar. Eu digo assim, minha mãe do céu, quanta ignorância. E eu vejo isso. Lojas colocando o vaso de planta, assim, do lado de fora, lá, comigo ninguém pode, com o Espaço São Jorge também. Morrendo, né? Porque não rega. Se não tem água na loja, traz uma garrafinha de água que vai durar para a semana toda, que é só botar um pouquinho ali, né? Pouquinho só.
Ah, não, bota do lado de fora, né? Que é se chover, né? Se não chover, matar ali no sol, queimando as plantas. Então, repetindo, quando a gente fala, pratique a benevolência, a caridade, a compaixão, a ajuda, a tolerância, é com tudo. Ser tolerante com as pessoas e ser tolerante com os animais. E tolerante com as plantas, porque às vezes a planta não está incomodando, vai lá e arranca a planta e joga fora. As plantas são seres vivos. Uma vida alimenta outra vida. Já repararam? Uma vida alimenta outra vida. Uma árvore frutífera, quando encontra os fios da rua, ou se está ao lado de uma outra árvore, ela vai assim e depois ela faz isto. Mas ela nasceu para ser reta, então ela faz isto e depois, quando passa aquele obstáculo, ela vai reta de novo. Ou às vezes fica até um pouquinho tombada, né? É um ser vivo, tem inteligência. Porque Deus fez para quê? Para nos alimentar, e nós temos que nos alimentar de coisa que tem energia, em vida. Mas o ser humano mata os animais e se alimenta de coisas mortas. Prestaram atenção no que eu falei? O ser humano aqui, nesta dimensão, se alimenta de coisas mortas. Animais, cães. Matam cães, matam gatos, matam macacos, patos, fazões, cabritos, porcos, bois, vacas, carneiro, leitão, porcos. Então se alimentam de coisas mortas. Tanto que quando a gente vai escolher um vegetal, eu já vi, vegetal não, verdura, eu já vi pessoa escolhendo o amarelo. Ela já está morrendo. Tem que ser verde, verdura verde, bem verde. Mas tem gente que come aquilo, já está morrendo, está sendo morta. Aí eu já vi. Quando a gente escolhe os alimentos, porque ela tem um período ainda que conserva a vida, né? Os frutos, os legumes, etc. Então a gente tem que escolher tudo direitinho, né? Porque está com vida ainda, vitalidade. E as sementes o que são? São vida. Vida que está ali, quietinha, esperando o ambiente para frutificar. Nós temos de nos alimentar de coisas vivas. Quem é habituado a comer carne todo dia é um pouco difícil, né? Então eu aconselho muda e come peixinho. Peixinho, o sacrifício, o sofrimento de um peixe não é tanto, mas os peixes grandes como atum, bacalhau, pirarucu, né? Nome, sei lá. Esses sofrem, porque já sofrem mais, porque vão custar para morrer também, né? É complicado, né? Mas reparem que é uma vida alimentando outra vida. Então, nessas práticas satânicas, eles acham que estão se alimentando, sacrificam uma criança e um adolescente ou um adulto novo, né? Porque estão se alimentando daquele sangue vivo. O sangue está vivo. E eles acham que
acham que vão viver mais tempo, que vai fazer isso e aquilo outro. Não sei, nem quero saber. Dizem que conseguem, né? Não sei, eu não quero nem chegar perto. Porque eu sei que é verdade essas coisas, então não preciso ir lá ver nada. Deus me livre e guarde. E fazem isso com os animais, né? Ainda há as religiões que oferecem um animal, coitado, fica ali preso, aí esfaqueia, o sangue jorrando, né? E muitos bebem o sangue e oferecem. Aí oferece a entidade das trevas e conseguem, às vezes, as coisas que querem mesmo. As trevas fazem a vontade, mas elas cobram. Você vai ter sempre que servir às trevas, porque eles pegam você depois quando você falece, quando morre, né? Quando falece, pronto. É muito importante praticar todas as virtudes, mas quem não conseguir todas, pelo menos uma, depois quando reencarnar, pratica outra. Mas quem conseguir praticar mais de uma ao mesmo tempo, pode se sentir até feliz, porque está mostrando que quer evoluir. Porque essas virtudes, elas são o quê? São do amor incondicional. Elas pertencem ao amor incondicional. Estão introduzidas no amor incondicional, gente. Introspecção. Também uma pergunta de introspecção, falando assim numa linguagem mais popular. Eu sou pão duro? Eu sou pão dura? Podia ter ajudado fulano, fulana. Eu podia ter dado um trocadinho àquele mendigo lá, e não dei. Mas não ia me fazer falta. Eu sou pão duro? Eu sou pão dura? Também tem que... Eu paguei para aquele mendigo um pingado lá, um café com leite, um pão na chapa. Ele estava pedindo, mas ninguém pagou. Agora, dar dinheiro é um pouco... Hoje as pessoas não estão, né, querendo dar, porque geralmente é para comprar droga, né? E aí fica... É uma insegurança até para fazer caridade para dar para as pessoas hoje em dia, né? Porque um detalhe, se a pessoa sabe que o cara está pedindo para droga, se ele tem a certeza, ele sabe que já falaram, não, aquele cara usa droga, ou você conhece até nos olhos, geralmente tem os olhos muito vermelhos, né? Ou então, que bebe muito. Quem bebe muito, geralmente tem a cara inchada, né? A cara inchada, não sei por que fica inchada. E você está vendo que o cara está pedindo para beber ou para comprar droga. Você está vendo. Aí você dá o dinheiro, você arruma karma para você, tá? Estou avisando vocês para não fazer isso. Agora, se você dá e não sabe, você não sabia, então você não tem karma. Mas se você sabe, até já te avisaram e você não... Aí vai dar. É o caso das igrejas evangélicas. Se você frequenta uma igreja evangélica e sabe que o dono da igreja, que é o pastor, né? Dono entre aspas, né? Que é o pastor, que ele está utilizando o dinheiro das doações para comprar coisas pessoais, um carro,
deu de entrada lá para comprar uma casa de veraneio, e você já sabe que ele comprou isso, comprou aquilo, e e continua dando. Então você não está dando para a igreja, você está dando para o pastor, em nome da religião. É karma também. Agora, se a pessoa é inocente, não sabe mesmo, está achando que o pastor está usando o dinheiro para a igreja e ele continua dando, aí é outro assunto. Estou dando esses exemplos para vocês entenderem bem como é que a gente arruma karma. Tá? Deixa eu ver se eu lembro de algo mais referente a isso. É uma pessoa também que fica te pedindo dinheiro emprestado para beber. Não é que seja bêbado não, mas não é para pagar uma conta, não é para um remédio. E você continua, está alimentando o álcool da pessoa, ou o cigarro, né? Eu tive uma amizade que essa senhora, ela fumava muito. E ela tinha só o salário mínimo, mas, não. Do dia ela vai comprar cigarro, no dia que ela deixou de fumar, aí de vez em quando eu dava um trocadinho lá para ela. Certo? Entenderam? Aí tem que ter noção que é apego ao dinheiro e desapego. Não é? Aí no caso, a pessoa que não vai dar, aí a outra pode interpretar, ela é apegada ao dinheiro. Ou ele é apegado ao dinheiro. Cada caso é um caso. Se ele não deu, porque ele sabe que o outro é drogado, ele não vai ajudar não, para comprar droga. Então, por isso que a gente não deve julgar, a gente deve observar, não julgar, você não sabe o motivo. E quando a gente encontra uma pessoa pão dura, a gente não sabe também o motivo. Por que aquela pessoa é pão dura? Às vezes ela sofreu tanto para conseguir o que ela tem hoje, que ela fica muito segura no dinheiro. Não é bem, aí no caso, eu acho que não é apego à matéria, ao dinheiro, material, né? Mas é porque ela sofreu tanto que talvez até tenha medo de voltar até aquela situação, que sofreu muito. Mas eu acho que se essa pessoa é assim é porque ela não aprendeu. Vamos lá, então, compor uma historinha. Então, uma pessoa que sempre foi pobre, mas aos poucos conseguiu se estabilizar na vida, ter um bom dinheiro, ter carro, ter um apartamento ou uma casa, né, muito boa. Aí ela vê uma pessoa naquela situação que ela teve de pobre, muito pobre mesmo, roupas surradas, sapato furado. Ela tem duas opções. Não liga e diz: eu também já fui assim, o que eu tenho às minhas custas. Não vou ajudar ninguém. Mas ela tem uma outra opção. Aí chegar perto dessa pessoa e ajudar. Ajudar, assim, arrumar um emprego, por exemplo, para ela, dar uma mãozinha, ou indicar ela alguém. E um dinheirinho também, para se alimentar melhor, né? Mas encaminhar essa pessoa. Então, por quê? Por que essa segunda opção foi muito boa
para essa pessoa que vai ajudá-lo, ou está ajudando. Porque ela sentiu na pele e reconheceu a dificuldade em que ela teve, e por isso ela tem amor dentro de si e não quer que o outro sofra igual ao que ela sofreu. Mas a maioria das pessoas não faz isso não, a maioria fala, que se dane, vai trabalhar, vai arrumar, vai não sei o que, não, sabe, não tem essa coisa de encaminhar a pessoa, de fala mal da pessoa, que isso, e não encaminha, né? Não ajuda. Então, aquela pessoa, por exemplo, que tem um ambiente de discórdia, disso e daquilo, aí ela vê botar uma criança, um filho de alguém que está sendo maltratado pelos pais mesmo, né? Ela também tem duas opções. Eu também passei por isso, e estou aqui vivendo. E a segunda opção é de, coitado dessa criança, não, eu vou denunciar esses pais, não, essa criança não pode passar isso, ela vai ficar traumatizada. Eu sei o que é isso, eu até hoje ainda tenho trauma do que eu passei. Então, aquela pessoa que tem amor dentro de si e vê a situação do outro, da criança, e vai providenciar, né? Tira até foto, grava no celular, para chegar lá, mostrar, né? Olha o que está fazendo com o menino, olha os gritos do menino. Vou ter menino, pode ser uma menina também, né? Então, todos esses exemplos para vocês, né, entender bem. Bom, senhores, então aqui fica neste vídeo a virtude, outra virtude, que é da introspecção, que é fácil da pessoa ver, porque se ela fazer a pergunta, se ela tiver calma, quando tiver à noite, fazer um retrospecto do que ela fez, ela vai conseguir tirar os erros, vai conseguindo aos pouquinhos evoluir, e aos pouquinhos vai subindo os degraus. Então por hoje é só, senhores, até o próximo vídeo. Paz e luz a todos.